Olá pessoal, tudo bem? Continuando então nossas aulas de sistema genital feminino, agora com as tubas uterinas. Muito bem, as tubas uterinas, como o nome próprio diz, né? Tubas, vem de tubo, são órgãos tubulares que conduzem os ovócitos em direção ao útero, né? Estes ovócitos, fecundados ou não, né, são conduzidos através deste órgão tubular em direção ao útero, tá? Outros termos que são sinônimos de tubo uterina são o oviduto ou salpinge, ok? E cabe destacar que o local de fecundação do ovócito, né, ocorre justamente aqui nessa dilatação da tuba uterina, denominada ampola, ou seja, no terço lateral, no terço distal da tuba uterina, a ampola da tuba uterina. Tá? As tubas uterinas estão localizadas na margem livre do ligamento largo, tá? E elas estão presas a esse ligamento largo através de uma membrana dupla lâmina, tá, de peritônio, chamada mesosalpinge. Como vocês sabem, um tubo vai apresentar duas aberturas, né? E as tubas também apresentam dois orifícios, duas aberturas. Um ósteo, ou uma abertura, né? Um ósteo uterino, essa abertura será dentro da cavidade uterina, e um ósteo abdominal, que é essa outra abertura em relação à cavidade abdominopélvica, tá? Então são dois ósteos, uterino dentro da cavidade uterina e o ósteo abdominal no outro extremo. Vejam que o ósteo abdominal, ele apresenta vários prolongamentos, né, que parecem dedinhos. Esses prolongamentos aqui são as fímbrias do infundíbulo. Muito bem. Quais são as partes da tuba uterina? As tubas uterinas apresentam quatro partes, né? Vamos começar a falar da parte mais lateral, da parte mais distal. Veja bem, hein? A parte mais lateral, distal, é chamada de infundíbulo. E o infundíbulo apresenta vários prolongamentos, semelhantes a dedos, são as fímbrias do infundíbulo, tá? E estas fímbrias do infundíbulo não encostam no ovário, elas estão relativamente distantes, né, um pouquinho afastadas do ovário. Mas uma delas, né, a fímbria ovárica, encosta no ovário, né? Por isso o nome, fímbria ovárica. E encosta justamente aqui no polo superior do ovário. Tudo bem? A segunda parte, um pouco mais próxima ao útero, e que é bastante dilatada, é a ampola da tuba uterina. E aqui que acontece então a fecundação do ovócito, né? Então aqui que os espermatozoides têm que chegar para poder fecundar o ovócito liberado aí durante a ovulação. A terceira parte é uma parte que começa um estreitamento, ó, começa a se estreitar esse tubo aí. Esse tubo então mais estreito se chama istmo. A parte mais estreita desse tubo se chama istmo. Istmo da tuba uterina. Essa parte chega a atingir de diâmetro 1 milímetro de diâmetro, ou seja, muito, muito pequenininho, né? Muito fininho. E finalmente, a parte que atravessa a parede do útero é a parte intramural ou uterina. E esta parte intramural ou uterina termina justamente na abertura que nós já vimos, é o ósteo uterino da tuba uterina. Ok? Muito bem. Como que é a estrutura da tuba uterina? Histologicamente falando, ela vai apresentar, ó, três camadas. Três camadas na sua estrutura. A camada mais interna em relação, né, à cavidade, né, desse tubo, a cavidade da tuba uterina, o lúmen, né, nós vamos chamar de lúmen, é a camada mucosa, tá? E a mucosa, ela vai ser formada por epitélio. Como vocês veem aqui, estas imagens são cordialmente, né, cedidas aí pela doutora Camila Contin Diniz de Almeida Francia, que é a minha querida esposa. São fotografias que ela utilizou aí no seu doutorado, tá? E vejam bem, então nós temos aqui uma fotografia em 3D, uma fotografia de microscopia eletrônica de varredura, e aqui uma fotografia
de microscopia óptica. O que nós podemos observar, né? Primeiramente em 3D, que o tubo, né, na sua cavidade, no seu lumen, apresenta um epitélio bastante preguiado, com várias dobras, né? E na microscopia óptica, vemos que esse epitélio da camada mucosa, ele vai ser formado por dois tipos de células. As células secretoras, justamente estas células que produzem, né, que secretam muco aqui na cavidade, justamente para melhorar a passagem, o transporte aí do ovócito em direção ao útero, né? Esse fluido mucoso ajuda então ao deslizamento desse ovócito. E também temos aqui as células ciliadas, né? Aqui é também uma cavidade e aqui os cílios destas células ciliadas. E para que esses cílios? Para ajudar a empurrar também, tá? Para melhorar aí esse transporte, essa passagem do ovócito em direção ao útero, seja ele fecundado ou não, ele tem que ir nessa direção, tá? Muito bem. A segunda camada é a camada muscular, e essa camada muscular ela vai ser formada por músculo liso, né? Um músculo liso, tá? Esse músculo, como vocês sabem, é um músculo que tem as células um formato fusiforme, mononucleado, e esta camada muscular ela é involuntária, né? De contração lenta e involuntária, tá? Muito bem. A camada muscular é fina, mas também muito rica em vasos sanguíneos. O que mais? Nós temos a terceira camada mais externa, que é a serosa, e que é formada principalmente por peritônio, que é aquela membrana serosa que envolve as vísceras abdominopélvicas, tá? Peritônio. Muito bem. Então vejam, a célula ovo, né? A célula ovo, ou seja, o ovócito, ela vai se deslocar através da tuba uterina com a ajuda dos movimentos ciliares do epitélio, com a ajuda destes cílios das células ciliadas, com a ajuda do fluxo de líquido de muco produzido pelas células secretoras, né? E pela ação dos movimentos peristálticos, movimentos musculares realizados aí pela musculatura lisa da camada muscular. Muito bem? Continuamos. Aqui nós temos uma imagem, pessoal, ó, real, tá? Da tuba uterina, né? Mas não somente da tuba, vimos aqui o ovário e parte do útero, né? E aqui uma imagem mais próxima, né? Um destaque, onde nós podemos visualizar aqui em branquinho o ovário, as fímbrias do infundíbulo, o ósseo abdominal da tuba uterina e a ampola da tuba uterina, né? Muito bonitas essas imagens, realmente. Bom, como que acontece, como que ocorre a irrigação das tubas uterinas? Elas acontecem através de dois ramos, né? De dois ramos. Veja bem, esta artéria que vem aqui é a artéria ovárica, né? Que ela é ramo direto da aorta abdominal. A artéria ovárica passa pela margem mesovárica do ovário e nesta passagem ela vai emitindo ramos em direção à parede da tuba uterina. Vai emitindo ramos para o infundíbulo, para a ampola, para o istmo, né? Então, ramos da artéria ovárica são os que vão irrigar parte da tuba uterina. Mas, veja bem, aqui nós temos o útero e outra artéria importante, que é a artéria uterina. A artéria uterina, ela, quando encosta na margem lateral do útero, ela dá um ramo ascendente e outro descendente. O ramo ascendente vai se direcionar, né, como disse o nome, ascendente superiormente, e aqui, na proximidade da tuba uterina, né, na fixação da tuba uterina no útero, na parte intramural, será, pois, ramos desta artéria que vão irrigar também a tuba uterina. Então, por isso, nós falamos que a irrigação da tuba uterina será dada por ramos, né, da artéria ovárica e por ramos da artéria uterina, né? Lembrando que a artéria uterina, esta aqui, é ramo da artéria ilíaca interna, né, da ilíaca interna, tá? E a drenagem? A drenagem, né, em sentido oposto, ou seja, o retorno venoso, ocorre graças às veias ováricas e à veia uterina. Veja bem, aqui nós temos, né, os vasos ováricos, e aqui em azul vemos então
os vasos que vão formar a veia, né, a veia ovárica. E ela recebe também, né, afluentes venosos provenientes da tuba uterina, e também afluentes venosos virão em sentido à veia ovárica, perdão, a veia uterina, né? A veia uterina. Então, também nós temos aí a drenagem venosa realizada, né, por estas duas veias, pela veia ovárica e pela veia uterina. Muito bem. Então, com isto finalizamos nosso assunto das tubas uterinas. Agradeço a todos. Não se esqueçam de fazer um vistinho aí, dar um like e se inscrever no meu canal. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.